O reino vegetal é composto por seres vivos eucariontes e autótrofos, que produzem o próprio alimento. As plantas, representantes desse reino, possuem diversos tamanhos, que vão desde pequenos musgos até gigantes sequoias. Há cerca de 1.200 milhões de anos atrás, camadas de algas originam os primeiros organismos do reino vegetal. Em função da característica evolutiva desses seres vivos, as plantas terrestres surgiram por volta de 450 milhões de anos atrás, evoluídas das algas. Para conquistarem o novo ambiente, as plantas precisam se adaptar às novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva, estrutura que garante a distribuição das seivas brutas. No meio do período Devoniano, as plantas já possuíam estruturas comuns às modernas como raízes, folhas e madeiras secundárias. Ao final desse período, já existiam florestas de árvores altas. Diferente dos seres vivos que compõem o reino animal, reino protista, reino fungi e reino monera, as plantas possuem características elementares. Eucariontes. As células dos organismos eucariontes se diferem de procariontes devido à presença de núcleo organizado e vários tipos de organelas membranosas. Pluricelulares. Os seres vivos pluricelulares possuem duas ou mais células, cada uma com uma função específica. Por exemplo, anterozoide é a célula sexual masculina das plantas. Autótrofos. Dentro da biologia, autotrofobia é a capacidade do organismo vivo de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Fotossintetizantes. As plantas verdes convertem dióxido de carbono e água em glicose por meio da energia da luz, caracterizando a fotossíntese. Estrutura reprodutiva. Existem várias classificações para o reino vegetal, entre elas quanto à visibilidade das estruturas produtoras de gameta das plantas. Existem dois grupos, as criptogamas e fenerogramas. O nome criptograma, derivação das plantas cripto, e gamae, abriga as plantas que possuem o sistema de produção de gametas pouco visível. As samambaias e as avensas fazem parte desse grupo. Já o nome fanerograma, originário das palavras fanero e gamae, é diferente do grupo anterior e as plantas têm seus sistemas produtores de gameta bastante visíveis. Pinheiros, cicas e roseiras pertencem a esse grupo. Vascularização. A vascularização das plantas está relacionada à presença de vasos condutores da seiva, responsável pela condução e distribuição de substâncias nutritivas para as plantas. As plantas vasculares possuem vasos condutores, já as plantas avasculares ou não vasculares não dispõem de vasos. Nesse último caso, as substâncias deslocam-se por através de osmose e nutrientes por difusão simples. Briofitas são pequenas plantas que habitam ambientes aquáticos e terrestres com grande umidade. Por exemplo, o musgo. A representação delas é por meio do ciclo haplodiplonte. Alternância de geração com fases haploide e diploide. Pteridófitas são maiores que as plantas do grupo anterior e possuem raiz, caule e folhas. Na linha evolutiva,
foram as primeiras a desenvolver os vasos condutores. Tal característica contribuiu para a adaptação no ambiente terrestre. Gimnospermas. Além de possuir raiz, caule e folhas, essas plantas possuem sementes nuas, mas não têm flor e frutos. De forma geral, essas plantas são terrestres, de tamanho médio e grande. Habitam ambientes frios ou com clima temperado. Angiospermas. Esse grupo de plantas é o mais completo, pois possui raiz, caule, flor e folha, semente e fruto. Também é o grupo mais extenso das 400.000 espécies de planta. Cerca de 250.000 são angiospermas, que habitam desde ambientes aquáticos até áridos. Citologia vegetal. A célula vegetal é semelhante à célula animal. Ambas possuem elementos como ribossomos, membrana plasmática e mitocôndrias, que desempenham funções idênticas, mas as células dos vegetais possuírem adicionalmente parede celular, cloroplastos e vacúolos. Nutrição. Os organismos que pertencem ao reino vegetal são autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento. Todos os compostos necessários para eles sobreviver são retirados do local de onde vivem: solo, ar, luz solar. Sendo assim, a nutrição inorgânica refere-se à captação de nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta, a depender da quantidade utilizada. Os nutrientes são classificados em dois tipos: macronutrientes, que são utilizados em grandes quantidades, exemplos: oxigênio, nitrogênio, potássio, cálcio, enxofre, etc. E o micronutriente, que é utilizado em pequena quantidade. Os exemplos são boro, zinco, níquel, cobre, ferro e etc. Enquanto a fotossíntese realizada nas células dos vegetais é a forma que a planta utiliza o dióxido de carbono e água para obter glicose através de energia da luz, as plantas clorofiladas se reproduzem de duas maneiras: assexuada ou sexuada, reprodução gâmica, ou por meio de gametas. A reprodução assexuada acontece por brotamento ou gemulação, por fragmentação, formação de estolhos, ou por esporulação. Já a reprodução sexuada ocorre com alternância de gerações. Há a presença de esporófito ou ter a sua própria vida própria. Questão: nas angiospermas, no processo de fecundação, observa-se que um gameta masculino une-se à oosfera, enquanto o outro se une aos núcleos polares. Esse processo é conhecido como A. Partenocarpia, B. Inquilismo, C. Dupla fecundação, D. Divisão binária, E. Anemofilia. A resposta correta seria a alternativa C. O processo indicado no enunciado é o de dupla fecundação, que resulta na formação do zigoto, devido à união de um gameta masculino com a oosfera, e na formação do endosperma, resultado da união entre gameta masculino e os núcleos polares.